dos jovens. A ideia de juventude é uma ideia em que jovem é só para fazer trem atrapalhado. Que jovem é para fazer coisa errada, é para achar pai bem careta e não obedecer, é de agitar, é de fazer coisas assim e pronto. Por quê? Há uma ideia de uma juventude atrapalhada, porque o diabo sabe que Deus vai usar um jovem para trazer um grande impacto na terra. Quando ele quis salvar um povo da fome, ele usou um jovem chamado José como inteligência sobrenatural. Quando ele quis impactar um reino, ele usou 4 jovens: Daniel, seus amigos Sadraque, Mesaque e Abednego, que tiveram a ousadia, como disse a pastora daqui a alguns instantes, que não tiveram medo e nem vergonha de ir na contramão. Quando todos faziam uma mesma coisa, eles 4 tinham coragem de fazer o diferente. Eu te pergunto, qual é a diferença? Qual é a tua coragem? Se todos, por exemplo, vão para uma boate beber cerveja e você vai junto para se parecer igual, qual é a diferença? Qual é a tua coragem? Se tudo faz olelê, aí você não faz mas meu Deus, eu estou diferente, vergonha. Ok? Qual é a tua coragem? Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel tiveram coragem de ser diferente. Quando Deus quis buscar um homem segundo o seu coração, ele encontrou um jovem, um simples pastorzinho de ovelhas chamado Davi. Quando Deus precisou salvar a nação de uma morte, de uma sentença final condenatória, ele usou uma jovem, uma menina, uma moça que acabara de se tornar rainha, chamada Esther. E quando Deus quis salvar a humanidade de todos os seus pecados e dar a eles a eternidade, Deus usou uma jovem, uma menina, uma moça de apenas 17 anos, para colocar dentro dela, no seu pequeno útero, o seu filho Jesus, para ser ele o Salvador da terra. Deus sempre vai usar. Esta é a chamada de Deus na tua vida. Deus quer que você venha impactar a terra e o Brasil, pois o Senhor derramará glória na vida de toda uma juventude. O avivamento que Geraldo falou virá pelos jovens. O Espírito de Deus me disse isso. Será a juventude que vai sair deste lugar, que trará um grande impacto e o avivamento do Todo-Poderoso.
fazer isso. Diga amém e dá um aplauso ao Senhor. E agora, quando Deus precisa de um grande profeta, Ele escolhe um jovem chamado Eliseu. E não era um jovem baderneiro, um jovem paquerador de menina. Não era um jovem que ficava aí saindo nas noites, bebendo, entornando todas. Era um jovem trabalhador. A Bíblia diz que quando Deus mandou Elias ungir outro no seu lugar, Deus mostrou a Elias um jovem que estava com a mão no arado, trabalhando a terra, e ali foi jogado a ele a capa de uma nova unção profética em Israel. Eliseu, se você for citar os 3 maiores profetas, não tem como você deixar de não citar Eliseu. O primeiro todo mundo sabe. Todo mundo sabe quem é, né? O número 1. O primeiro, João Batista. O que ele falou foi o chefe. Se o chefe falou, você não pode falar dele. Ele disse, dentre eles todos, o maior foi João Batista. E acabou. Não fez um milagre, não fez um sinal, não fez nada disso. Mas o chefe disse que esse é o maior. Segundo, aí já eu na minha cabeça, Elias. E o terceiro, o grande profeta dos milagres, Eliseu. Você tem que tomar uma decisão hoje do que você será amanhã. Hoje você decide o seu amanhã. Você escolhe que homem você será, ou que mulher você será, e você escolhe agora e hoje. Pastor, mas eu sou tão novo. Por isso mesmo. Deus me escolheu para ser pastor. Eu tinha 13 anos. 13 anos de idade. Quando Deus me disse e me deu unção para ser pastor. De 13 anos aos 21, 13 para 21 dá 8. 13 mais 7, 23. Ah, meu Deus do céu. 13 com mais 8, 21. Ok. 8 anos Deus gastou para me preparar para ser pastor. 8. Aos 18, eu já liderava uma igreja de 15 pessoas. 18 anos. Eu pregava, eu dava conselho, eu brigava, eu ficava bravo, eu ajudava, fazia de tudo. Com 18 anos eu já tinha autoridade. Um homem, um senhor que liderava antes, e ele não aceitou. Ele disse, esse é um menino, 18 anos, esse que vai mandar em mim. Ele começou a perceber. Uma vez ele percebeu tanto que numa reunião, olhando para ele, no meio da família toda, eu dei um tapa na mesa e disse, cala sua boca e senta, porque quem manda aqui sou eu. A família começou a chorar. Ele abaixou a cabeça e eu disse, nunca mais levanta a voz para mim, nunca mais, com 18 anos. Deus quer te dar uma autoridade, uma unção para repreender os demônios, para colocar abaixo todo o império das trevas, porque você é uma autoridade profética, é uma autoridade do céu. Ninguém questiona uma autoridade do Deus Todo-Poderoso. Aleluia. E até hoje, aos 21, recebi a opção de ser pastor.
Aos 22, Deus me entregou uma igreja pequena. Mas essa igreja pequena, Deus tinha planos grandiosos, projetos de grandeza, porque Deus é nobre. É um nobre, projeta coisas nobres. Deus tinha projeto, Deus tinha nobreza, e Deus tinha um plano para uma igreja chamada IBM, porque Deus é grande, e na sua nobreza Ele vai sempre perseverar. Aqui são vocês, para a glória de Deus, vocês são grandes. Vocês acham que foi fácil? Também não. Com 22, eu tive meu primeiro grande problema na igreja. Um senhor chegou para mim e disse: a liderança que você está colocando é uma liderança nova, muito jovem, e eu não concordo. Jovem não sabe de nada. E você quer pôr jovem para liderar a gente? Se você não mudar a liderança, eu vou sair da igreja com toda a minha família, e essa igreja já é pouca gente. Quero ver como você vai fazer. Ou você coloca as pessoas que eu acho que são essas, ou eu vou sair. E tem mais, vai sair não só a minha família, tem gente que concorda comigo, que vai sair comigo. Tinha alguém que era muito meu amigo, já era um senhor, e eu disse para ele: olha, é melhor, eu só tinha 22 anos, eu trabalhava no Ceasa, e disse: olha, a igreja é muito pequena e muito nova, eu vou deixar a igreja para Nuno, porque a família é grande, ainda tem pessoas, e é melhor assim. Ele disse: pastor, se o senhor me disser que Deus falou para o senhor sair, me cala. Mas se o Senhor me disser que Deus não te disse nada, eu vou com o Senhor até a morte. Bati no ombro dele e disse: então você vai até a morte, porque Deus não me disse nada. Você tem que fazer o que Deus te diz, porque Deus tem uma unção profética para a sua vida. Aos 22 anos, perdi minha primeira turma, e Deus veio colocando, aumentando o povo. Outros problemas surgiram, e Deus começou a me dar então uma unção especial, a unção de saber o que as pessoas planejam para me derrubar. Acredita nisso? Toda intenção, não estou falando para você ficar com medo de mim, não. Mas quando a pessoa tem uma ideia errada a meu respeito, Deus me diz: cuidado com fulano. Então, enquanto eu lembro a situação, Deus: cuidado com a circunstância que você está. Aquela menina, Nilma, essa menina é corajosa, novinha, agora já está uma coroa. Mas no tempo ela era novinha, essa menina já tinha uma coragem. Um cara me acusou, e ela ouviu, e ela me contou. E na reunião assim do povo, eu falei: você me acusou disso, disso e disso. Se você provar, eu subo daqui e vou embora. Agora, se você não provar, eu vou te mandar embora. Ele disse: eu não falei nada. Mentira de quem falou. Ela levantou: falou sim. Jovem é para fazer ninguém atrapalhar, não. Jovem é para fazer coisa de Deus. Aí Deus começou a me mostrar quando as pessoas faziam tramóias para me derrubar ou para me pegar em alguma situação. Até mesmo esses dias, essa semana Deus me mostrou: cuidado, olha a situação que você vai se enfiar nela, cuidado que fulano está te marcando os seus passos. Deus não fala, meu filho. E aí começou pessoas a fazer tramóias. E eu quero, Deus me falava: eles vão fazer isso. Eu reunia um grupo que estava comigo. Pastor Zé Carlos sabe, Pastor Zé Carlos viveu muito esses momentos, e eu escapava. Glória a Deus, Deus sempre vai te dar um escape. Amém.
Ainda que as pessoas ficam olhando, tem gente que fica olhando para ver aonde você vai tropeçar. Mas aonde você vai tropeçar, tem um Deus para te dizer: olha, eu sou teu Deus e eu sou contigo. Amém. Eliseu foi um profeta que tinha essa unção dada pelo Senhor de revelar as trabalhas dos outros. E quando Deus tem essa unção para o homem, é para que ele possa usar a sua voz profética em favor do reino, porque o reino de Deus não são para os pequenos, não são para os medíocres, não são para essa mentalidade tacanha, mas o reino de Deus são para os nobres, e os nobres não ficam a vasculhar aonde cairá, mas o nobre fica a ver aonde será levantado a glória do poderoso, para que ele suba e veja mais alto como a águia sobre os grandes montes, porque de lá se verá a glória do Todo-Poderoso, e é inapagável nos vales e campinas, mas a glória de Deus passará. Eu amo vocês. Eliseu era esse homem, um profeta, um jovem, mas tinha uma unção tão poderosa, uma unção dobrada do seu discipulador Elias, porque Eliseu andava com o seu discipulador. Eu tenho uma graça dada por Deus de ter uma geração em que foi forjada ao longo do meu ministério, de onde saíram pastores, líderes, de uma juventude que tinha os seus atropelos, mas era uma juventude ao mesmo tempo também apaixonada. Quando eles faziam coisa errada, eu brigava com eles, eles se calavam e mudavam. Eu tinha os dedos duros. Ela vai ficar brava comigo hoje por me entregar ela aqui. Em algumas situações que o jovem começava a fazer piadinhas, abestalhadas e conversas tontas, às vezes o pastor Flaviano entregava isso para mim. Vai matar, bicho. Descobri, né? Rubi e pastor Daniel agora vai enforcar ela, gente. Cuidado, protege ela da Rubi e do pastor Daniel. Porque os dois escondiam e ela revelava. Pastor Rubi também era o dedo duro. Entregava eles. É a verdade de Deus. Viu por isso que eu te conto das broncas. Mas foi essa juventude desses meninos que saíram os grandes líderes e os grandes pastores. No meio dessa juventude sairá homens e mulheres que atrairão a glória de Deus Todo-Poderoso. Sairá daqui pastores, sairá daqui grandes mulheres, grandes líderes para a glória do Senhor. Pessoas jovens que vão trazer a glória de Deus e avivamento, porque o Senhor fala em corações tão pequenos, tão inocentes, mas para homens e mulheres que saberão buscar o Senhor e deixarão as conversas tolas para conversar do sobrenatural de Deus. Eliseu é chamado de profeta dos milagres. Talvez foi o profeta que mais fez milagres. É mais do que Elias, que foi o seu líder. E até aqui tem uma chave. Eliseu foi simples, foi certo. Ele servia água para Elias. Tem pessoas que querem o topo, mas não querem servir.
O grande homem começa no servir. Eliseu pequeno, olha, ao longo da minha vida eu servi pastores. Eu tinha um pastor, eu que ia no banco para ele. Eu saía da minha casa, andava a pé, ia no banco, pegava extrato, pegava talão de cheque, entregava para ele na casa dele. Nunca disse para ninguém quanto que ele tinha, cheque devolvido que tinha, nunca disse. Nunca ninguém soube. Só vocês estão sabendo agora, Deus me livre da minha fofoca. Pegava pasta. E mesmo quando o pastor não gostou muito de mim, também não me levantei contra ele. Por isso, Deus nos coloca numa posição de honra lá na frente, mas as pessoas às vezes não sabem do que você fez lá atrás, e do que você já passou lá atrás, e de como você serviu com integridade de coração lá atrás, para Deus hoje colocar você em uma situação de honra que talvez você nem mesmo merece, mas Deus, Ele não olha o momento atual da sua vida, mas Ele olha o momento do que você fez e Ele olha o seu coração. Os pecados de Davi não foram bastantes e nem capazes de destruir a paixão que Davi tinha por seu Deus, a ponto de Deus dizer: esse homem é um homem segundo o meu coração. Não deixe que as paixões da vida, que as paixões da juventude destrua o amor que pode dar a você o conhecimento tal de ser um homem segundo o coração do Senhor. E a escola de profetas veio trazer essa unção de recuperar unção, poder e paixão. Sabe o que move um homem? É o seu sonho e a sua paixão. Eliseu, ele era da cidade de Abel-Meolá, que ficava no Vale do Jordão. Era profeta de Israel no século 9 a.C. e teve um ministério, além de ser grandioso, teve um ministério de mais de 50 anos. Talvez o ministério mais longo. 50 anos. Ele impactou 4 reinos: Israel, Síria, Moabe, e ele tinha uma visão espiritual extraordinária. Enquanto Elias foi um profeta do deserto, Eliseu foi um profeta urbano. Eliseu conhecia reis, generais. Você vê que ele diz a Sunamita, ele diz assim: se você quer alguma coisa, pode falar que eu converso com o general, eu começo com o rei para você. Tinha um ministério extraordinário. E agora Eliseu, um gigante espiritual, mas como todos os mortais, está sujeito às limitações comuns a todos os homens: nascer, crescer. Só tem que Eliseu não ficou bom e não casou. Eu fiquei abestalhado, casei. Mas Eliseu nasceu, cresceu, não casou e morreu. Agora veja, um homem não morre de amor. Jovem é muito bobo às vezes, né? Eu estou apaixonado. Ninguém morre de amor, não. Deixa bobo.
também não morre por causa do filho. O homem morre simplesmente porque é homem. Não morre de velhice, não morre de doença e não morre de amor. Ele morre porque simplesmente é homem. Pastor, mas morreu gente de doença, eu sei. Mas era para morrer mesmo. Como é que Deus vai tirar as pessoas da terra? Só tem uma coisa que gente morre de amor, que é boba, bestalhada. Pastor, me largou, me deu revólver. Agora vai nesse caminho dele. A glória senta a casa é melhor do que a primeira. Oh, aleluia. Gente, nada pode estar acima de Deus. Ninguém. Tinha 18 anos. Minha primeira igreja foi lá no bairro Ribeiro de Abreu. Trabalhava no teatro, pegava o serviço 5 da manhã, ia direto para o seminário, e sábado e domingo eu ia para a igreja. Lá no Ribeiro de Abreu. E ela, o pai dela não deixava sair. Sabe quando o pai dela deixou sair comigo uma vez? Quando a gente estava perto de casar, uma igreja lá no bairro Vera Cruz queria me convidar. Eu já era pastor, uma igreja queria me convidar, e eles exigiram que a noiva fosse. Lembra? Aí eu entrei no quarto do meu sogro, todo tremo, mas cabra macho. Cabra macho. Todo tremo, entrei no quarto do velho, enfrentei o velho e pedi: eu vou pregar na igreja e tal, e eles querem que eu seja o pastor deles, mas eles exigem que a noiva esteja presente. Sua filha pode ir? O velho mal olhou minha cara, vai e volta rápido, direto para casa. Ele deixou. Não, foi bonzinho, deixou o dia inteiro. E não fui para namorar, não. Hoje nem sei se deu os beijos dela, não. Eu fui para pregar. Com 18 anos, gente, eu mal ficava às vezes 20 dias, como é que fica 20 dias? Né? Olha essa até um dia de 21 dias. Ficar 21 dias sem se ver. E eu quero honrá-la, porque esses nunca chegou para mim e disse: vou terminar com você, você me dá bênção para mim, você só fica nessa igreja. Você nunca. Porque eu disse para ela: você é pastor. Ela me ligava só. Eu ficava 21 dias pregando. Quando me via, ficava feliz, tadinho. Eu ficava no meio de dentro. Porque eu estava fazendo a obra de Deus. Casei, isso tem 27 anos. Casamento, só love. Algumas coisas eu faço raiva nela para manter ela de coração limpo. Porque bem-aventurados os que choram, porque serão consolados pelo Senhor. Eu sei que o Senhor não precisa de minha ajuda, mas eu dou minha colaboração. Uma porque elas fazem algumas escolhas erradas. Tem muitas graves. Mas todo mundo que anda com isso anda engasgado. Quem não anda, só anda desengasgado, glorificando, dando glória a Deus, porque não precisa ouvir o grito do galo. Mas Deus tem
E ela também, porque nós subimos escolher primeiro Deus, depois o tempo sobrava a gente namorava. Depois que casei, fiquei livre do velho. Só fiquei namorando agora. Estou namorando até hoje. Não vejo a hora. Eu vejo a hora, né? Melhor dizendo. Vejo a hora de casar os seus ministros para me despachar eles logo. Porque agora não vou namorar direito, não. Porque depois Ele está agora. É só vela. Vai lá, pastor. Sim. Qual é a grande diferença? A grande diferença não está em como morremos, mas sim em como vivemos. Eliseu viveu intensamente o reino de Deus, mas a sua morte foi dolorosa, como todos os grandes homens. O seu fim foi difícil. Agora Eliseu está com 80 anos, ao quebrado pela idade, pelo tempo, pela luta, pelo esforço. Um jovem, já passaram-se mais de 50 anos, agora ele tem 80. Do capítulo 9 ao capítulo 13, ali se passa 40 anos. Capítulo 9 é a última vez que fala de Eliseu. Volta a falar ele no capítulo 13 da sua velhice, da sua morte e dos seus últimos milagres. São passados do 9 ao 13, 40 anos. Ali são 40 anos de história. Chegamos no capítulo 13. Elias está doente. Eliseu está doente. Terrivelmente doente. Então cai-se por terra a ideia de que alguns acham que um homem de Deus, uma mulher de Deus ficar doente é punição divina, ou é maldição, ou é Deus está pesando a mão. Olha, porque tem os profetas dessas graças, né? Fulano está passando isso, é Deus pesando a mão, esse Deus massacra mesmo, é filho do capeta. Porque quem é filho de Deus se compadece e tem misericórdia. Isso não significa então que os grandes homens não terminam os dias enfermos. Eliseu, quem pode dizer alguma coisa contra Eliseu? Eliseu terminou doente. Não sei qual foi a doença, talvez fosse um câncer hoje. Mas era uma doença tão terrível que Jeoás, o rei, o último rei do ministério de Eliseu, quando foi visitá-lo, quando Joás olhou e viu o sofrimento, a dor, a angústia de Eliseu, ele começou a chorar. E ele disse: meu pai, meu pai. Mas o que me fascina é que Eliseu ainda era um leito de dor, de morte, de velhice. Ele não perdeu a paixão. Ele não questionou o seu Deus e disse: eu fui tão um profeta com coisas extraordinárias, curei tanta gente e eu agora termino assim. Nada. Ele tinha tanta paixão que quando Joás chegou lá e ele disse: Joás, pega uma flecha. E Joás pegou a flecha, atira a flecha pela janela, rapaz. E Joás era novo, gente. Ele atirou. Joás, essa é a flecha da vitória do Senhor. E Joás ainda meio sonso, abestalhado. E ele veio falando e doente, mas ele tinha fogo ainda. Eu quero vitória, eu profetizo, é para guerrear, nós vamos guerrear.
Eliseu, meu Deus! Você é jovem! Era para aprender 1, 2, 3, 4, 5! E você teria a vitória contra os sírios! Que fertilidade é essa, rapaz? Eu tô velho, enfermo, doente! Eu ainda pego na guerra! Pego na brecha! Você não aguenta nada! Se os jovens falharem, Deus levantará velhos de 80 anos para fazer a grande obra da terra! Mas ele não deixará de ser feita. Dá uma aplauso ao Senhor. Qual é a grande diferença? Diga, não como eu morro, mas como eu vivo. Diga. Eliseu fez diferença com a sua vida e não com a sua morte. Como você vai morrer não importa. Eu já fui jovem. Hoje eu estou caminhando. Mas hoje a minha tendência é só para isso. É só para ser avô e nada mais. Criar galinha, mas você já está primeiro inteiro. É que é, sim, senhora. Não pode, então não pode. Mesmo morrendo, Eliseu ainda assim mesmo profetizou e se aborreceu, se indignou com a fraqueza do rei Joás. A grande diferença está em como vivemos e não como morremos. Eliseu foi um grande homem, porque ele não morreu como um coitadinho. Para que todo mundo chegasse no seu leito de verdade e disse: oh, que dor, que pena, gente. Mas ele morreu ainda que gemendo. Pega a flecha do vigário. Abre a janela, filho. Oh, ai, meu Deus. Cuidado, cuidado, não mexe aqui não. Atira a flecha, filho. Essa é a flecha da vitória do Senhor, meu rei. Sim, meu pai. Filho, agora vamos fazer um ato profético. Fica a flecha na terra. Assim Deus tirar a vitória final dos amigos. Jesus. 1, 2, 3. Com preguiça, gente. Com desânimo, sem fé, tímido. Pronto. Meu Deus! Sim, ele esqueceu das dores, esqueceu da velhice. Não é assim, não é assim, é assim. 5, 2, 3, 4, 5. Veja. Doente, mas tinha mais força do que um jovem chamado Joás. Tinha mais fé do que um jovem chamado Joás. Tinha mais empolgação do que um jovem chamado Joás. Tinha mais sangue na veia do que um jovem chamado Joás. Tinha mais vida, estava morrendo, ai, gemendo, ai, atira, mas ele tinha mais força do que ele. Estava mais fácil do inimigo ter medo do pobre Eliseu na cama do que um rei frouxo. Você tem uma coisa que eu gosto de um frouxo. Mesmo na cama, você vê que eu te dou uma flechada que você vem. Eu na cama não estou aguentando nada.
tinha 83 anos. Foi a última vez que meu avô correu atrás dos jovens. Toda vez que eu lembro da história do Eliseu, quando o jovem chama ele, jogando dele de carro, sobe em carro. Tinha uns jovens lá na minha rua que estavam jogando bola, meu avô mandou eles parar. Meu avô já estava quase, meu avô morreu 84 anos de câncer. E meu avô, eles batendo bola na parede, meu avô gemendo de dor. Já estava nas últimas. E meu avô saiu de lá devagarzinho. Meu avô era bravo demais, gente. Baiano, andou no meio dos jagunços, na turma de Lampião quando jovem. Então meu avô não tinha medo de nada, eu não tinha medo de nada. Se vocês me dessem aqui, nós vamos bater nesse velho Luiz Berto. Ele disse, pode vir. Eu já passava a mão na cadeira, já mandava alguém pegar um facão dele e mandava vir. E crente! Mas Deus gostava mais do meu avô crente querendo passar facão nos outros do que crente correndo. Ai meu Deus! Que Deus não gosta de um frouxo. Se tem uma coisa, Jesus não era frouxo. Pega, vamos já! Jesus passou no meio deles. Todo mundo foi baixando a mão. Jesus. Quem? Estou. E meu avô entrou pra dentro. Falou, não joga a bola na parede que eu estou passando mal. E vocês, uns 10 rapazes. Meu avô entrou e os rapazes começaram. Esse velho não está nem aguentando nada. Chegou aqui, andando devagar, gemendo, até pensa para ele gemendo. E agora, eles continuam jogando bola. E a bola bateu na parede. O meu avô já saiu de lá. E ele chegou gemendo, minha avó não chegou mais gemendo. Chegou andando devagarzinho, meu avô com a força que não tinha. Chegou com o facão e disse, eu falei, vocês não jogam bola. E partiu pra cima e jogam. Frisberto é doido! Frisberto é crente! Como é que ele meteu o facão na gente? 43 anos, meu filho. Eliseu era valente. Se os filhos chegassem por ele e morte dele, Senhor, mate todos eles. Eles seriam mortos. E quando Jeoás estava não, ai, será que precisa mesmo? Tem gente que é abestalhada. Se eu falo assim, gente, vamos fazer isso. No mundo não dá 7 pulos para Jesus. Mas será que precisa dar 7 pulos para Jesus? Vai ser abestalhado. Se o Espírito diz que é 7, é porque é 7. Rodeia que derrubará a muralha que perde a tua vitória. O homem tem que ser movido pela fé. E Eliseu estava morrendo de uma doença terrível, ao ponto de Jeoás ficar com pena, chorar de ver o sofrimento dele. Mas ele não tinha pena de si mesmo, ele tinha dignidade. Ele diz: eu sou o nome de Deus. Ele morreu. Ele deu uma bronca em Jeoás e morreu. A direção de Eliseu deixa bem clara a sua decepção pela falta de discernimento, porque a vitória que você nós temos vem por uma flecha, a flecha da vitória do Senhor. Foram 50 anos de ministério e Eliseu impactou o reino de Israel e Judá, Moab e Síria. 50 anos. Agora a gente olha para trás e Eliseu podia olhar para trás e dizer: 50 anos atrás eu era ainda um jovem. Anos atrás. Eu te pergunto, como você quer terminar a história da sua vida? Ao longo do meu ministério eu já vi muita gente boa, já vi muito jovem talentoso, ou já vi muita moça que poderia escrever histórias lindíssimas.
E quando olho para trás, eu já vi muito deles totalmente destruídos. O que você vai fazer na sua vida? Talvez esses meninos que hoje são seus líderes, talvez o pastor Cleito, que tem Ministério de Criança e Rubia, não sabem que às vezes aquela criança amanhã pode ser um presidente do Brasil, que vai trazer um avivamento para toda uma nação. Mas quem foi os seus mentores? Eles. Talvez o pastor Daniel e o pastor Fabiano não tenham noção de que poderá sair aqui uma juventude, um jovem, uma menina, um rapaz, que vai impactar daqui a alguns anos o Brasil. E talvez ele diga: foi lá no Congresso Escola de Profetas que Deus me chamou e colocou um fogo no meu peito. E hoje eu sou o que sou, porque naquele dia Deus me ungiu. Talvez esses meninos nem imaginavam. Talvez quando o pastor Cristo chegou lá na igreja com uma guitarrinha azul, não imaginava que um dia poderia ser um pastor. Talvez Rita, que chegou lá toda era meio bobinha, Rita. Né, Zé? Rita é igual a Rita, parece a pastora. Não conversava direito, meio bobinha, meio assunto. Zé Carlos pôs aqui pra frente, como eu pus a pastora pra frente. O Zé Carlos chegou na igreja e dormia. Gente, esse menino, vocês não acreditam. Sabe esse menino que chegou aqui e dormia em cima de uma mesa de sinuca, num bar. Ele chegou aqui. Quando eu olho o Zé, eu fico emocionado. Porque esse menino, desde quando chegou na igreja, ele se apegou a mim. Ele escreveu uma carta, ele dizia, ele falou que ele tem saudade. Eu ia fazer evangelismo na favela, ele ia também. Nós já vivemos momentos assim de Hollywood, lá na Vila Semic. Eu tinha um carro, um Chevette, e naquele tempo a gente podia dirigir esse carteiro, hoje não pode, né? Mas naquele tempo a gente, eu fui fazer visita com ele lá na Vila Semic. E uns caras cercou a gente naquele tempo para roubar o relógio, né? E nós não entregamos, a cabeça me deu, nós não entregamos, nós entramos no carro, foi mais ou menos assim, né? Aí eu acelerei, os caras foram cercar, eu menti o carro em cima. E eu disse, as ruas é assim lá, né? Foi eu tava correndo, né, Zé? E eu, e eles atrás, todo mundo caiu, e nós saímos lá e nós escapamos, corremos com milionários. Nós vimos uma situação assim. Esse menino sabia que poderia ser um pastor hoje. E aquela mesa de sinuca, como ele deitou, talvez ele não sabia que lá na frente a prosperidade de Deus seria tão grande na vida dele, que hoje ele poderia olhar e dizer: há tantos anos atrás, numa mesa de sinuca, começou minha história em Belo Horizonte. A Rita veio como mel, como cereja no bolo da mesa de sinuca. Olha uma coisa assim. Como você quer terminar a sua história? Eu tenho o maior prazer de ser pastor dele. Se você dizer, pastor, não é ser casado com a pastora Marli, não. Não. É ser pai dos filhos e do Vinícius também, não. É sua história de vida, que você saiu de lá de pobreza, isso também não. O meu maior prazer é poder olhar para o céu e dizer: Deus, meu Pai, obrigado, porque me tiraste da pobreza, me tiraste lá das ruas incoerentes do Lagoa e fizeste do teu servo um homem honrado e digno. Me deste uma boa esposa, me deste 2 bons filhos e me deste uma boa igreja.
Eu posso chegar no final, olhar para trás e dizer: valeu a pena, abri o mundo. Eu nunca bebi uma cerveja, nunca tomei um gole de cachaça, só cheirei a cachaça. Mas nem foi por culpa minha, foi pelo próprio Senhor. Porque nós compramos um sítio, ali nós íamos para o sítio e tinha uma alambique que a gente passava, aí eu cheirava a cachaça. Eu nunca fumei, nem cigarro, nem droga, nem maconha, nada disso. Nem me arrependo, pelo contrário, faria tudo de novo. Mas sabe o que me dá honra? É poder olhar no olho da mulher que eu sou casada há 27 anos. Poder olhar no olho dos meus dois filhos, Silas e Vinícius, e poder olhar nos olhos dos meus discípulos. E aí eu me rendo ao Senhor, me ajoelho e digo: Senhor, eu sou simplesmente teu servo, nada mais. Dá um aplauso ao Senhor. Assim foi Eliseu, o filho de Safate, com uma história tão linda, mas morreu sem nenhuma glória, sem nenhuma fama, sem toque de chofar, de trombeta, de nada, mas morreu como servo do Senhor. Começou lá atrás como servo do profeta Elias, que ele deitava água nas mãos de Elias, para se tornar no final servo do Senhor, homem de